Deus ilumine a sua vida, prospere os seus caminhos. Mais uma vez estamos juntos, entrando com saindo da crise, aí na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nos acompanhando nesse momento. E eu quero desejar aqui tudo de bom para você, de perto ou de longe, que Deus te abençoe nesse exato momento. Prepare o seu copo com água, eu sempre peço aqui no início do programa, vai na cozinha, vai no filtro, pega lá na despensa um copo com água, deixa ao lado do seu televisor, porque no final desse programa, no final do programa, você vai poder beber da água consagrada. E te digo, se você está desesperado, falo para a senhora, para o senhor, você que não tem com quem contar, saiba que nós estamos prontos para lhe ouvir. Temos uma central de atendimento pronta para lhe atender. Pelo DDD 11 3573 3500, você pode enviar a sua mensagem via WhatsApp, tanto texto quanto áudio. Agora, se você deseja conversar com alguém, você pode ligar também aqui na nossa central para o 48 3216 6162. 3216 6162 via WhatsApp, ligação via WhatsApp nesse número e você pode desabafar, nós vamos te atender, tá bom? Enquanto você faz isso, eu quero colocar no início do programa uma história de motivação, uma história de superação. Eu quero ir direto a um quadro que nós temos aqui chamado Momento Empresarial. Você vai acompanhar comigo a história de uma pessoa que antes de chegar nessa reunião do Congresso, segunda-feira, estava com a sua vida toda desorientada, perdida, sem eira e sem beira. Mas por meio da fé, da obediência ao que nós ensinamos no Congresso, graças a Deus, ela prosperou, deu a volta por cima e entrou para esse quadro Momento Empresarial. Veja essa história e como também Deus pode mudar a sua vida. Momento Empresarial. Olá, Pastor Juliano e todo o povo do Congresso Empresarial de Florianópolis. Eu sou o André, falo aqui diretamente de Dubai. Ao fundo, o senhor pode ver ali o Burj Khalifa, que é a torre, o prédio mais alto do mundo, mais de 800 metros de altura. Eu estou aqui a negócios, né? Conheço também outros lugares do mundo, Estados Unidos, Europa, Suíça, Espanha, Panamá, enfim. Hoje eu estou em lugares onde eu nunca imaginava estar, mas nem sempre foi assim. Quando eu conheci o Congresso, eu vivi uma situação totalmente destruída, de miséria total, sem perspectiva, sem credibilidade. Eu achava que aquela situação não tinha como mudar, eu tinha que viver daquele jeito pro resto da minha vida. Quando eu cheguei, para me sustentar, eu vendia balas no semáforo. Foi assim que eu cheguei no Congresso. E eu entendi que eu precisava ter um pacto com o altar. Primeira coisa, me tornei dizimista fiel e comecei a me lançar no altar. Toda segunda-feira, sem quebrar, eu estava lá na minha corrente. E estou até hoje, né? E Deus começou a abençoar, começou a abrir as portas. E hoje eu vou a lugares onde eu nunca imaginaria chegar. Então Deus tem sido fiel. Mas eu vivi momentos de lutas, de guerra. Momentos em que eu estava plantando, momentos em que eu estava na minha corrente e aparentemente não estava acontecendo. Mas eu permaneci plantando. Eu permaneci sendo fiel. Eu não quebrei a corrente, o Congresso. E Deus, ele foi fiel. De repente você, aí do Congresso de Florianópolis, você está nessa situação. Você aparentemente não está vendo o resultado. Não quebre a sua corrente de segunda-feira. Não quebre o seu pacto com o altar. Seja fiel a Deus. Plante no altar. Se lance no altar. Não tenha medo. Se lance. Planta. É momento de plantar. Mas você pode ter certeza que vai chegar o momento que você vai colher. Assim como aconteceu na minha vida. Eu plantei. E no momento certo e oportuno, eu colhi. Deus, ele abençoou. E isso vai acontecer com vocês também. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês aí do Congresso de Florianópolis.
Um grande abraço para o senhor, pastor Juliano. Que Deus abençoe a todos aí. Por fora, roupas caras e de marcas famosas. No banco, o saldo está negativo. Na garagem, um carro bonito e potente. Em casa, as contas estão atrasadas e não batem com o orçamento. Nas mãos, um celular de última geração. Na carteira, um cartão de crédito com limite estourado. No fim de semana, fotos nas redes sociais em eventos e viagens. Nos outros dias, muito trabalho e preocupação com as contas. Existem pessoas que se preocupam em manter a aparência de alguém bem-sucedido, financeiramente estável e com muitas conquistas. Mas, na realidade, elas não conseguem obter a verdadeira prosperidade. Você não precisa viver de aparências. Existe um congresso que vai te ensinar o caminho para prosperar e vencer definitivamente. O sucesso que você deseja está ao seu alcance. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso. Interessante, né? Deus é Deus, meu amigo. Quanto pior é a sua condição, melhor para Deus mudar, melhor para Deus fazer o milagre. Se você parar para pensar no testemunho, tem um antes e tem um depois da reunião de segunda-feira. Bendita foi a hora em que conseguiu chegar até aqui na Mauro Ramos, no dia de segunda-feira, até o Congresso. Porque chegando até aqui, aí é com Deus. A pessoa enfrenta dificuldade até chegar até o altar. Depois que ela chega no altar segunda-feira, é aí que tudo começa a mudar, porque Deus começa a trabalhar. E milagre acontece. Milagre não tem hora, milagre não tem dia e não tem lugar certo para acontecer. Simplesmente acontece quando tem que acontecer. Não é esse milagre financeiro que você está precisando? Eu falo com você, empresário, que está perdendo tudo. Eu falo com você que não dorme há dias por causa das dívidas. Você que me assiste sendo perseguido por tudo e por todos. O que era antes para você um problema financeiro se agravou a tal ponto que atingiu a sua saúde. Você entrou até para o alcoolismo devido a tantos problemas. Hoje em dia, você está no mundo do vício, você está depressivo, está aí pensando em dar cabo da própria vida. Mas a saída, minha amiga, meu amigo, não está na morte, não. Deus pode mudar a sua situação. Deus quer, Deus pode mudar o que você está vivendo. A prova disso é o testemunho que acompanhamos há pouco. Deus quer pegar você pela mão e mudar a sua história. Agora, Deus não dá nada para ninguém. Deus retribui. Na medida que você se dá para Deus, é a medida que Deus vai se dar para você. Faça a tua parte de estar conosco nesta segunda-feira para pegar em mãos a sua aliança consagrada. Gratuita, inclusive, que nós vamos estar entregando segunda-feira aqui no Congresso, na reunião pela vida econômica. Eu quero colocar um intervalo que fala sobre essa aliança consagrada e logo após eu volto com os testemunhos de quem de fato fez uma aliança com Deus. Ao longo dos últimos anos, o Congresso viveu inúmeros propósitos que trouxeram respostas e transformação na vida de milhares de pessoas. Causas na justiça, contratos milionários, compras e vendas de sucesso e tantos outros sonhos realizados. Eu realmente falei com Deus, eu falei, ai meu Deus, eu tenho uma meta pessoal e eu não vou encerrar esse mês sem entregar. E pastor, assim, ó, apareceram clientes que há 90 dias atrás eu tinha tido um contato, clientes que apareceram querendo fechar no mesmo dia, na mesma semana, e eu fui fechando venda e foi aparecendo cliente que queria comprar um produto, comprou 2. Obedecendo Deus no Congresso, pastor, a gente tinha uma ação que perdurava por 9 anos, uma ação trabalhista, e lutando no Congresso veio a resposta. A gente saiu vencedor da ação e recebemos em torno de R$1 milhão. Eu sou corretor de imóveis e na segunda-feira que eu estive, eu fechei um contrato de quase R$500 mil, um contrato muito bom. Mas agora, no ano de 2023, se dará início a uma nova etapa. Um novo propósito ainda mais forte.
para trazer caminhos abertos e prosperidade em todos os sentidos. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpra-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Sabe, Jonas, quando a gente ouve uma história igual essa sua, isso Deus mostra para essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que quando nós tomamos uma decisão de se voltar para Ele, de vir, de buscar, Ele nunca mudou, né? Ele sempre abençoa, né? É verdade. Segunda-feira, a entrega gratuita da aliança do Pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. Muito mais do que o símbolo sagrado, um ponto de contato do poder de Deus nas suas mãos, para revolucionar a sua vida financeira. Tome a atitude e venha buscar a aliança do Pacto com Deus. Às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Agora sim, eu quero que você veja comigo resultados de quem esteve segunda-feira, pegou aqui a aliança. Você pode acompanhar aí a multidão passando pelo altar, cada pessoa pegando ali a sua aliança gratuita, consagrada. Você pode observar que em um determinado momento, as pessoas colocam a mão até em cima da Bíblia, fazendo um voto com Deus, um juramento com Deus de ser fiel a Ele até o fim. Entre essas pessoas nós temos católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que têm e não têm religião, que têm e não têm profissão. Deus quer, minha amiga, meu amigo, Deus pode mudar a sua história de uma maneira total e completa. Eu quero que você veja comigo os resultados de quem fez aliança com Deus. Nome da senhora? Inês. Dona Inês, fazendo aliança com Deus no Congresso, aconteceu o quê? Pastor, 4 anos lutando, né? E nunca dava certo. Aí um dia eu me revoltei aqui no altar e disse para o Senhor, né? Jesus, eu estou lutando e o Senhor não me abençoa, o Senhor me mostra o que está acontecendo, que o meu irmão não consegue vender aquele terreno e aquela casa. E o Senhor mostrou, né, à noite para mim, né? Eu coloquei a chave em cima da Bíblia e o Senhor mostrou. Aí eu cheguei na igreja, conversei com o pastor e o Senhor abençoou aquele sal que eu levei lá, né? Fiz que nem o Senhor mandou e em seguida veio a fogueira santa, né? E aí eu fiz o meu propósito na segunda-feira e na quarta-feira ele conseguiu vender o terreno e a casa e deu tudo certo. Conseguiu vender tanto a casa quanto o terreno? Tudo certo. Já recebemos, todo mundo tem o seu dinheirinho e deu tudo certo. Depois... Para ou continua? Eu continuo e tem outra coisa também. Foi uma felicidade e alegria que Deus me deu, porque eu não me sentia feliz, viu, meus irmãos, obrigado. Eu tinha uma irmã e uma irmã que não se falava, tinha um sobrinho e uma tia também que não se falavam. E eu, toda a vida, na madrugada, lá em casa, dobrava meu joelho em cima da Bíblia e dizia, Deus, o Senhor tem que me dar essas duas respostas. E na venda da casa, Ele deu a resposta. Nós fomos no cartório, assinemos, né? E se perdoar, se conversar, se perdoar. Foi a maior alegria que Deus me deu. Funcionou? Funcionou. A oração da senhora aqui resolveu um problema de 4 anos. De 4 anos. Todos eles, todos dois. Graças a Deus, estou muito feliz, pastor. Deus te abençoe. Qual o nome da senhora? Cleia. Dona Cleia, fazendo segunda-feira da prosperidade com Deus, aconteceu o quê? Eu faço há 9 anos o congresso, sem faltar um dia, dizimista fiel. E eu tinha um sonho de sair do aluguel. Eu falei, meu Deus, eu quero sair do aluguel. E Deus me deu condição para me comprar meu imóvel, meu apartamento, do jeito que eu pedi para Deus. Falei, Senhor, eu quero com uma garagem fechada. E Deus me deu. Entregou para a senhora. Isso aqui é o quê? Escritura? É escritura, pastor. Já se mudou? Já me mudei. Agora, quanto tempo a senhora morou de aluguel? A minha vida quase que toda. A vida inteira. Depois que eu mudei aqui para Santa Catarina, tem 9 anos, sempre morando de aluguel, sempre tendo problema nas casas, sempre não é do jeito que a gente quer. E às vezes você quer fazer alguma coisa, você não pode mudar alguma coisa, né? E agora está com a escritura aqui, casa própria. Casa própria, graças a Deus. Basta ser fiel que funciona. Para ou continua? Continua. Amém. Deus te abençoe. Nome da senhora? Arlete. Arlete, fazendo a segunda-feira, prosperidade com Deus. Aconteceu o quê? Eu peguei aquele propósito do envelope que deixava a Binha aqui para oração.
Naquele mesmo dia, ali, segunda-feira, clientes entraram em contato, negociamos, fizemos 2 eventos, fechando o mês ali de julho, assim, estrondoso, tá? Um vai receber agora, porque é faturamento. Então, assim, ó, eu já fechei o mês de agosto já em alta. Quem não sabe, a senhora trabalha com o quê? Eu trabalho com eventos, festas e eventos, alimentação e organização em geral. Vale a pena fazer essa segunda-feira? Vale muito. Para o continua? Continua. Deus te abençoe. O que era a senhora, o que era a sua vida antes do congresso, antes de segunda-feira, antes de ser fiel a Deus, antes de ter a direção divina? Como é que era a sua vida financeira? Na verdade, eu não tinha uma vida financeira, né? Eu trabalhava muito, cheguei a trabalhar como, mesmo tendo experiência de 5 anos na área administrativa, tendo faculdade de ciências contábeis, eu cheguei a trabalhar de babá, porque eu não conseguia emprego, vivia desempregada. Vivia desempregada? Sim, o meu currículo para alguns trabalhos era muito bom e para outros faltava, então eu nunca se encaixava. Nunca se encaixava? Não. Não dava certo? Nunca. Aí trabalhei depois como operadora de telemarketing, trabalhava muito, e foi aí que desenvolvi a técnica de venda. Foi uma bênção, assim, nesse sentido. E quando eu descobri, realmente comecei a fazer a Nação dos Vencedores, assim, com toda a minha força, minha dedicação. Na época da pandemia, quando estava tudo parado, a gente ficou 60 dias parado, e foi aí que Deus mais me abençoou, onde eu consegui construir casa, mobiliei, equipei, tudo à vista. Na pandemia? Em plena pandemia. Então, assim, foi um momento bem marcante, porque era um momento muito difícil para a maioria das pessoas e para nós também. Ficamos 60 dias sem trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, continuei aqui no Pacto, a gente vinha, né, fazer as reuniões, e Deus foi abençoando. Eu iniciei uma casa sem ter condições nem de pagar o arquiteto para fazer a casa, e, de repente, as coisas foram se encaixando. Foi uma decisão que eu tive naquele momento, e as coisas foram se encaixando. Eu construí, assim, a gente construiu em 1 ano e meio, em 1 ano estávamos morando dentro da casa, quando a gente decidiu. Mobiliada, equipada, todo com móvel sob medida, e uma casa, assim, bem boa. Tudo do jeito que eu queria. Do jeito que a senhora quis. Sim, com janelas com persiana elétrica, porcelanato, em tudo, e móveis todos sob medida. Assim, uma casa grande, com 3 quartos, sendo um suíte. Sei. Uma casa bem ampla. E assim foi, sem pedir dinheiro emprestado, sem fazer financiamento bancário, somente no meu trabalho. Contando com Deus ali. Só com Deus. Quando faltava, assim... Aí, de repente, faltava... Eu falava para o meu marido, mas o que está faltando? Assim, quanto tempo nós temos? O que vai faltar? Daí a gente já vinha fazer propósito, orava, buscava, e Deus abençoava, e aí eu recebia o dinheiro que precisava para aquela etapa. Concluí a casa, concluí o pagamento também. Não fiquei devendo nada para ninguém. E é muito importante comentar o seguinte, que do tempo que nós estamos aqui fazendo o congresso, tanto eu como o pastor Odônio, nós não vimos ela faltar. Não veio de manhã, veio à tarde, veio à noite, veio meio-dia. É aquele compromisso, pessoal. Deus está usando a boca dela para dizer para você e para todos nós aqui que Ele nunca mudou. A pandemia, todo mundo desesperado, sim ou não? Deus honrou ela. Não dependa de ninguém lá fora, não. Não vá pelo que as pessoas falam lá fora. Vá pelo que está escrito na Bíblia. Pensa como que está escrito aonde? Na Bíblia. Nunca se esqueça de uma coisa, eu vou falar olhando para a câmera. A humanidade sofre porque não escuta nada que vem de Deus. Tudo que vem de Deus é errado e tudo que esse mundo apresenta é certo. Você sabe o que diz aí fora? Que o mundo é dos mais espertos. Esse é o ditado aí fora. E eu digo para você que o mundo, a terra é daqueles que obedecem, daqueles que dão ouvidos à voz de Deus. Você tem um ditado, eu tenho a prova, eu tenho o testemunho. É só você vir obedecer que vai dar tudo certo. Amém? Bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nome? Sérgio. Sérgio, o que aconteceu vindo segunda, firme aqui no Pacto? Pastor, eu estava com uma causa na justiça ganha há um ano e um mês. E essa causa nunca saía, o juiz já tinha... Eu achava uma injustiça, entendeu? Que o juiz já tinha determinado, tinha dado 3 avisos, e daí eles não pagavam. Aí, na última reunião aqui do Congresso, eu fui, né? E daí
eu estive no outro dia e conversei com o advogado. Eu falei para ela, eu estava sem nenhum dinheiro, entendeu? Eu peguei e falei para ela assim, ó, o juiz já marcou 3 datas, entendeu? Eles não conseguiram pagar, que era uma agência, um banco, entendeu? Eles não pagaram, por motivo eu não sei porquê. E daí eu achei aquilo tudo, eu falei, ó, sabe o que é que faz? Já 3 notificações, ele não paga, não vai fazer nada, então a senhora calcula os honorários da senhora que eu vou pagar, entendeu? Os honorários da senhora, eu quero a senhora fora do meu processo. Cara, eu não entendi nada, que eu estava no outro dia em casa orando, e ela enviou um motoboy para lá, e mandou o motoboy entregar toda a documentação lá, pediu renúncia do processo, e falou que não queria nem mais os honorários, nem nada, não precisei pagar nada para ela, e com 3 dias a causa saiu, e daí, como eu não tinha representante, o dinheiro foi para a conta do juiz, aí agora só falta eu assinar e pegar esse dinheiro na mão do juiz. A fé, né? A fé. Vindo dá certo. Vindo dá certo. Tem que vir praticar. Tem que vir praticar. Muito mais vai vir na sua vida. Amém? Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu estarei nesta segunda-feira, hein? Às 10 horas da manhã, 3 da tarde, entregando essa aliança a todos. Ela é consagrada e gratuita. O próximo testemunho vai ser seu. Pastor Juliano, ele estará às 7 horas pela manhã, também estará no horário do meio-dia e também às 19 horas. Anota esse endereço, Avenida Mauro Ramos, 1310. O próximo testemunho, ele será seu. Não duvida, creia nisso. Seja quem você for, Deus tem poder para mudar a sua história. Eu vou agora à matéria do programa de hoje, já em seguida eu volto falando mais acerca do Congresso. Todos estão em busca da satisfação plena. E quando algo parece não dar certo ou estar faltando, é comum que as pessoas pensem em mudar. Porém, ao agir de forma impulsiva ou sem a direção certa, as pessoas acabam errando e colhendo as consequências negativas das suas escolhas. Um exemplo é a mudança de país. Muitos brasileiros acreditam que os problemas que vivenciam em sua vida financeira e profissional estão ligados exclusivamente ao Brasil. Dessa forma, acreditam que sair daqui é a melhor escolha. Portugal é um dos destinos mais procurados, principalmente em razão do idioma. São cerca de 240 mil brasileiros vivendo no país, número que tem crescido dia após dia. Paralelamente, também cresce a quantidade de pessoas que pedem ajuda para retornar ao Brasil. De acordo com a Organização Internacional para Migrações, esse número aumentou quase 5 vezes nos últimos 2 anos. E nos 3 primeiros meses deste ano, a procura por ajuda subiu 303% em comparação com o mesmo período de 2022. O chefe da missão em Portugal se diz impressionado com a quantidade de pessoas que estavam em situação de extrema vulnerabilidade, desempregadas e sem dinheiro até para comprar comida. Existe um número significativo de pessoas que, como nós costumamos dizer, estão em fim de linha, isto é, estão numa situação de extrema vulnerabilidade e isso afeta necessariamente a sua saúde mental. Em resumo, a mudança de lugar não garante a transformação de vida. No mesmo sentido, a troca de marido ou de esposa também não assegura felicidade para alguém. A biomédica e dentista Lísia Campos era casada quando conheceu Maicon Czerwinski, um brasileiro nascido em Maringá com dupla cidadania. Com atuação também nos Estados Unidos,
O homem se apresenta como um empreendedor de sucesso, de personalidade carismática e com um estilo de vida sofisticado. Lísia conta que conheceu Maicon como psicólogo, que dava palestras sobre neurolinguística. Eles trocaram contato e, alguns anos depois, ele a procurou para propor uma sociedade. Para levar os cursos livres que eu já tinha aqui para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. A parceria, no entanto, não ficou apenas na vida profissional. Lísia se apaixonou por Maicon, terminou o casamento e embarcou em um relacionamento com Maicon durante a pandemia. Mas era um relacionamento escondido. Mesmo sem nenhuma formação na área médica, Maicon passou a fazer procedimentos estéticos em pacientes, inclusive os invasivos. Algumas mulheres ficaram com sequelas irreparáveis. E nesse momento, a sociedade entre Maicon e Lísia começou a ser desfeita. Longe do relacionamento, a biomédica percebeu ser vítima do estelionato sentimental. Maicon usou da confiança e dos sentimentos de Lísia para manter sua vida de luxo, deixando um prejuízo milionário para a biomédica. É mais de 2 milhões que foram enviados. O que chama a atenção na atuação do suposto golpista é sua habilidade de envolver a vítima pelas palavras. Quantos homens e mulheres caem em armadilhas como essa? Uma troca mal sucedida que vira de ponta cabeça a vida amorosa e deixa traumas, além do prejuízo financeiro. O que dizer dos famosos que se envolvem com as drogas? Com dinheiro, respeito, fama, beleza e inúmeros fãs, muitos já correram o risco de trocar tudo o que tinham pelos entorpecentes. No ano passado, a atriz e modelo Cara Delevingne chocou os fãs após ser flagrada sob efeito de drogas. Em entrevista recente, ela disse que apesar de ter nascido em uma família muito rica, a vida nem sempre foi fácil. Ela teve que conviver desde a infância com o vício da mãe em heroína. No vídeo que vamos assistir agora, ela aparece descontrolada. Descalça, sem controle de si mesma e parecendo perturbada. As imagens mostram a modelo desorientada. Ela gira, abaixa a cabeça várias vezes e parece falar ao telefone. Diante da repercussão das imagens, Cara diz ter levado um chacoalhão e procurado por ajuda. Ela não é a única. Muitos outros famosos já assumiram seu vício publicamente, como Naomi Campbell, Kate Moss, Demi Lovato e Justin Bieber. Em busca de soluções para algo em seu interior ou no exterior, as pessoas acabam mudando. Mas a verdade é que existem muitos caminhos. Elas trocam de país, de trabalho, de parceiro, às vezes até de corte de cabelo, de estilo de roupa e de hábitos, se entregando aos vícios, por exemplo. Mas a verdade é que tudo isso é limitado e ineficaz. Você sabe qual é a principal mudança necessária para alcançar a verdadeira realização? Bom, diante de tudo que você viu, acompanhou aqui no programa, tome a sua decisão. Segunda-feira é o dia da prosperidade, com Deus, aqui na Universal, no centro de Florianópolis. Coloque imagens, por favor, produção. Avenida Mauro Ramos, 1310, bem próximo aqui o shopping Beira-Mar. Bem 200 a 300 metros do shopping Beira-Mar. Você é o nosso convidado, todo especial, a estar aqui conosco lutando por meio da fé. Tá bom? Agora, se você preparou o copo com água, beba aí agora desta água, seja por Deus abençoado. Pode beber. Você que preparou no início do programa o copinho com água, colocou ao lado do televisor, beba aí agora do copo com água. Receba forças para você lutar, poder para você vencer, tá bom? Eu quero encerrar agora a minha participação aqui no programa falando sobre a fé que estamos vivendo, a poderosa novena, todos os domingos, nos próximos, às 9h30 da manhã. E por quem é esse domingo? Para você que tem casos impossíveis. É para você que precisa de abertura de caminhos. E para todos que precisam de curas milagrosas. Nós vamos viver 9 domingos dessa poderosa novena aqui na nossa catedral, às 9h30 da manhã. E é importante que você traga sua garrafa com água para o tratamento espiritual.
Eu vou encerrando aqui a participação, deixando a todos essa chamada, falando sobre esse grande domingo. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.